Mas eu tive uma experiência com Jesus quando eu tive 15 anos, né? E, e eu realmente tive um encontro com o Espírito Santo. E ali mudou tudo, né? Eu era muito tocada pela palavra, muito tocada no louvor, né? Na Igreja Católica, eu frequentava a igreja da Santo Antônio, né? Isso que eu ia Da Renovação perguntar. Foi Carismática. lá, o Magrão te conhece de lá, né? O Magrão é um amigo Isso. nosso, professor de biologia. Aham. Desde essa época. Foi Desde lá, essa então? Foi num época. grupo de jovens que vocês montaram lá Isso, na eu igreja? frequentava o grupo de jovens, né, a nova geração, e tinha um outro grupo que era a comunidade El Shaddai, né, os jovenzinhos que era na rua da minha casa, né, morava numa travessa e a comunidade ficava ali na rua da minha, não tinha como, né, mas eu era meia boca, um pé na igreja, um pé no mundo, mas quando eu tive uma experiência mesmo com o Espírito Santo, eu senti o amor de Deus mesmo, né, aí eu tive uma decisão de abandonar o mundo. 15 anos abandonar o mundo mesmo, as coisas do mundo e buscar, né? E naquela época, como eu era católica, eu falei, como é que eu vou entregar, devotar a minha vida ao Senhor, né? A melhor forma de eu entregar eu achei, vou ser freira, né? Então eu comecei a participar de seminários, né, encontros vocacionais, porque eu queria entregar a minha vida e servir mesmo a Deus, né, com toda a minha vida. E depois eu entendi que eu poderia servi-lo de outra forma, né? Então eu não precisaria de ficar enclausurada num convento e tudo mais, mas que eu poderia servi-lo de outra forma, né? E então sair dessa ideia, né, de ser freira, graças a Deus, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, um marido também maravilhoso. E entendi que eu poderia servir o Senhor, essa comunidade. Depois ela se desvinculou da Igreja Católica, né? E hoje a comunidade cristã de Ribeirão Preto tem uma vida própria, com uma clareza muito grande no Evangelho com relação às práticas e à fé. Então, assim, foi muito desde a minha adolescência. Então, eu encontrei o amor do Senhor, né? E nunca mais me apartei dele. Mas e antes disso, antes dos 15 anos aí? Você ia com a sua família na igreja, mas não tinha experiências? Quando foram suas primeiras experiências? Olha, na verdade, minha família é de origem nordestina, né? Então tem muito sincretismo religioso, né? Católico mesmo. Católico e umbandista Também. também. Aquela miscigenação, né? Então, assim, eu era muito religiosa na igreja católica, mas do lado da minha casa tinha um centro, né? Em que minhas tias, né? Recebiam espíritos e benziam as pessoas, incorporavam espíritos. Então, assim, eu ficava entre essas duas práticas, né? Por conta da religião católica, né? Frequentava a missa e tudo mais, catecismo, crisma. Mas do lado da minha casa eu frequentava e era muito perturbada, aliás, né? Eu tinha muita perturbação espiritual, sono, sofria muito, né? Mas depois, né, desse encontro mesmo com o Senhor, né, eu entendi. Falei, não, realmente só tem um Espírito, é o Espírito Santo, né? Os outros não estão da parte de Deus, né? E então eu fui me apartando dessas práticas e comecei a ler a Bíblia, orar, né? Procurar ter comunhão com o Espírito Santo para poder me livrar também de todas essas perturbações mesmo que eu tinha. Eu acordava no meio da noite, sufocada, passando mal. Isso E tudo era um incômodo espiritual um mesmo. incômodo espiritual, sim. Sim, sentia sendo enforcada, sufocada, era muito ruim, né? Mas depois da minha conversão, andando com Deus, né, a gente vai sendo liberta, né? Vai Vai alinhando tudo entendendo, com o pai, né? e sentindo, né, protegida, amada, guardada, né? Então, medos, né, eles são dissipados, né, pelo amor. Tem experiências muito profundas com Deus nesse sentido. Que bom, a gente fica feliz de saber, né? E depois que começaram essas experiências lá na Igreja Santo Antônio, você já foi líder de jovens? Como é que foi o seu desenvolvimento, né? O seu crescimento espiritual e também à frente das igrejas? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Muito insegura, mas eu tinha um espírito de liderança,
né? O Senhor nos deu dons, né? Nos deu vocações. E naquela época, a gente trabalhava bastante, mesmo na comunidade católica, a gente trabalhava muito na questão social, né? Então, eu liderava assim, a coleta de alimentos. A gente fazia coleta de alimentos na rua e depois distribuía para as famílias. E trabalho com jovens. E eu era musicista. E aí eu tocava violão no Eu ia asilo. perguntar isso agora. Esse grupo de jovens era famoso pelos instrumentos, né? O Magrão toca até hoje, né? É verdade. E, então aí eu comecei a tocar teclado na igreja, né? E acaba assim, mais à frente mesmo que eu fui, né, descobrindo um chamado na área social, né? E fui fazer serviço social mesmo, né? Faculdade, eu queria ajudar as pessoas, era uma coisa que queimava no meu coração. Eu andava na rua, eu chorava, falava, meu Deus, né? Quanta pobreza, quantas pessoas sofrendo, pessoas de idade, crianças, e eu olhava, queria muito ir para a África, achava que eu ia ser. Resolver, né? Vamos Falei, resolver esse eu mundo, né? vou cuidar das crianças na África, tudo. Eu ia muito para Jocum, ia, sabe, achava que eu ia servir mesmo a Deus em outras nações, né? Mas o Senhor falou comigo, falou, não, você. Foi muito interessante, porque eu fazia faculdade não na ERP, né? Aí eu pegava o último ônibus. E pegava meia-noite lá na Praça 15, antiga Praça 15. Eu era uma das últimas pessoas, né? Para pegar o último ônibus, pouquíssimos, né? Alguns dias a gente saía mais tarde e eu pegava o último ônibus. E na Praça 15 tinha aquele bando de menino de rua, né? Cheirador de cola e trombadinha. Mas isso foi quando? 86. 86. Eu me converti em 81. E em 86, eu ficava, 86 eu me formei. E eu morria de medo. Meu Deus, eu ficava ali, grudava meu caderninho assim, minha bolsa, ficava segurando, falava, meu Deus, vai ser assaltado, né? E aí o Senhor falou comigo, falou, mas você não quer ir para a África cuidar dos órfãos? Você está com medo? Falou assim, esses são os órfãos que eu tenho para você. Eu falei, uau. Amém, né? Aí comecei, né? Foi muito interessante que eu comecei assim a me empatizar mais com eles, perder, né, aquele receio todo. E a minha professora, né, ela chegou para mim, serviço social do menor, a gente falava na época, né, que agora menor não é uma palavra que se usa mais, né, criança adolescente, mas na época a gente fazia uma especialização em serviço social do menor. E ela falou, olha, você é a aluna que mais se interessa por esse assunto em sala de aula, debate, participa. Eu tenho uma vaga para você, né, numa organização que eu trabalho, tá, que eu fundei. E aí me deu, né, o endereço para eu ir lá conhecer. Quando eu cheguei lá, eram aqueles meninos da Praça 15. Falei, Os meu Deus, mesmos. né? Não tem como Foi fugir. uma profecia, então. Foi uma Foi. Quando eu profecia. cheguei lá, aqueles mesmos meninos, né? E que eu sabia que ela trabalhava numa instituição no Ipiranga, na Casa das Mangueiras, no Ipiranga, ali perto da TV Existe Ribeirão. ainda? Existe ainda. Mas ela me convidou para trabalhar na unidade central, Entendi. no centro da cidade, né? E quando eu cheguei lá, aqueles meninos, falei, meu Deus. E então eu comecei, trabalhei lá 1 ano e meio, né? E eu sei que naquela época, né? Nós vivemos, como igreja em Ribeirão Preto, nós vivemos assim um momento muito especial. A família do Mateus participou disso, né? A avó do Mateus adotou um menino, e o tio do Mateus levou o menino, líder de gangue, líder de trombadinha, cheirador de cola, usuário de droga. Deixei para a Glossa contar. Era surpresa? Era surpresa. Olha, o Zé Reis, que é um querido, né, o tio do Mateus. Amado tio José Ele Reis. acolheu, né, o menino, a mãe do Mateus, a dona Neuza. E o seu Emílio levou esse menino para casa. Ele era o líder da gangue de meninos de rua. E esse menino, ele chegou na igreja e não tinha os dentes, ele não tinha. Eu lembro, Tuti. O Tuti. E aí o Zé Reis levou, né, esse menino para trabalhar na oficina mecânica. Esse menino chegou na igreja vestido social, com dente. Você imagina? A transformação, né? A transformação.
E a partir do TUT, vários outros meninos as famílias da igreja foram acolhendo esses meninos, né? Várias igrejas acolheram esse grupo de meninos. Eram 5, sim, os meninos estavam todo dia na noticiários policiais, né? Eles eram barra pesada mesmo. Mas eles já estavam com AIDS. Né? Eles usavam drogas injetáveis na época, né? Tiravam cola e usavam AIDS. Todos eles já estavam, porque consumia drogas, e todos morreram. Mas eles tiveram uma experiência assim, com o amor de Deus, sabe? De ter uma vida nova, de ter uma Graças família, a Deus, né, que eles tiveram sabe? essa De ter. oportunidade e se converteram mesmo. Eles não firmaram, sabe? Na Eles época conheceram nós a éramos verdade, né? um grupo de pessoas imaturas, né? Era uma igreja pequena e muito jovem, né? É. Os Eles tinham Reis recém saído da renovação carismática, isso. Então eram casais, recém-casados, não tinham nem filhos, né? E levaram esses meninos para morar na casa deles, imagina. Né? Tem menino que deu um baile na gente, né? Esse menino muito vivido, né? Mas assim, a gente viu naquela época, né? Que poderia depois os avós, né? A dona Neuza e Mito, um amor muito grande por eles. Adotaram um outro menino de São Paulo, Herodes, né? E, então, assim, a gente foi vivendo, né? Vivendo essa disponibilidade, né? De levar o amor do Senhor. Aprendendo também, né? Então, assim, é muita coisa pra gente contar. Na verdade, você até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, e assim, só um parênteses. Como a Gláucia disse, né? Eu conheço a Gláucia desde criança. E desde que eu conheço a Gláucia, isso é fato. Ela é envolvida com a área social. E aí eu ia até te perguntar como que surgiu esse chamado da área social, mas aí você já respondeu. E assim, se ela começar a contar todas as histórias que ela tem nessa área, cara, a gente vai ficar aqui uma semana. Vambora. Nossa, tem muita coisa. Eu fico. Do pouco, assim, que eu sei, tem muita coisa.